Ele tampou a consciência e ele passou a conduzir, ele passou a liderar, ele passou a decidir. E as pessoas não têm mais decisão, as pessoas não têm mais consciência, as pessoas não têm mais capacidade de raciocinar. Ele não deixa raciocinar, ele não deixa pensar por si, ele não deixa tomar decisões, ele não deixa ouvir a consciência. Simplesmente são corpos mortos, levados por demônios, dirigidos por demônios, incapazes de raciocinar, incapazes de analisar, incapazes de pensar por si, incapazes de ouvir a sua consciência. Apenas são mortos, mortos dominados por Satanás, mortos levados por Satanás, mortos dominados, manipulados e controlados por Satanás, mortos que não tomam decisões, mortos que não sabem decidir, mortos que não sabem de nada, não realizam nada, não fazem nada, mortos guiados, mortos dirigidos por Satanás, só fazem a vontade de Satanás, dirigidos por Satanás, só escuta Satanás, só ouve Satanás. Deixa o Espírito Santo falar uma coisa para vocês. É aquela questão assim, quando a criança cresce, o demônio entra e fica agindo na criança através dos 5 sentidos e através do pensamento. Os 5 sentidos, as vontades, os desejos, os sentimentos. E o pensamento para controlar o corpo. Então, a parte do eterno no corpo, a consciência. Então, quando Satanás criou situações para dominar o entendimento das pessoas, foi a condição de controlar. Sabe quando eles dizem essa palavra condicionar? Quando eles dizem essa palavra, que Satanás queria controlar a mente das pessoas. Tomar o domínio, tomar o comando. Isso tudo aí é mentira de Satanás. Sabe por quê é mentira? Porque quando ele cria um rodeio lá por cima de uma serra, ele está no pé da serra. Então, quando vocês vê Satanás lá em cima da serra, ele quer tirar a atenção de vocês para cima da serra, mas ele está lá no pé da serra. Vocês estão entendendo? Porque ele trabalha as ocultas, pelas sombras. Ele não trabalha de forma visível para as pessoas verem ele. É por isso que quando as pessoas percebem, já estão tomados por ele. Porque enquanto o povo está olhando para lá, ele está trabalhando aqui, ó, nos pés dela. Se ela está olhando para os pés, ele está trabalhando lá. Então ele sempre chama a atenção para um lado para trabalhar para o outro. Porque se as pessoas estão observando o que ele está fazendo, a consciência, como é que elas vão cair na situação que ele quer. Vocês entendem? Então, quando ele criou esse sistema aí, desses nomes aí, que ele fez aquelas coisas, naqueles seus laboratórios secretos, isso aí foi só uma forma dele querer mostrar para as pessoas que ele queria, mas ele não estava conseguindo, porque o plano dele frustrou. O plano dele não deu certo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Quando a pessoa ouve frases repetitivas, aquilo entra no entendimento dela. E ela começa a querer fazer aquilo que está lá dentro. Viu como ele domina as pessoas? Não é através de nenhum projeto, não é através de nenhuma descoberta. É através de repetições. Então, ele fala desses projetos aí, lá pelos laboratórios secretos escondidos, mas o que ele trouxe mesmo foi a televisão. Vocês estão entendendo? Então, o que a televisão tem? Comerciais. Então, aqueles comerciais repetitivos é que fazem as pessoas se tornarem consumistas. Está entendendo? Isso faz parte também, que é uma forma camuflada, onde a pessoa não percebe, mas ela está recebendo aquela mensagem de qualquer forma. Vocês estão entendendo? Então, quando
quando eles vêm naquela condição assim, que você está sendo vigiado, que o seu aparelho lhe vigia, que a sua televisão lhe vigia, o seu computador lhe vigia. Vocês entendem o que disso? O que vocês acham disso? É verdade? Será? Os demônios precisam vigiar alguém? Não. Eles não são espirituais? Eles não estão em qualquer lugar? Eles precisam vigiar? Eles não estão vendo tudo? Tá vendo? Eles não estão em todo lugar? Sim, Eles não se comunicam entre si? sim. A rede de comunicação não é deles? É, sim. Com essas coisas que eles chamam de satélite, de transmissão, não é deles? É, sim. A televisão não é deles? A internet não é deles? Então, do que eles precisam? Comunicar entre si. E colocar lá o que eles quiserem. Eles simplesmente usam os corpos das pessoas. Vocês estão entendendo? Usa os corpos das pessoas para se comunicarem entre si. Entre si. Olha, quando uma pessoa está sendo usada por um demônio, não é a consciência dela que sabe nada, é o demônio nela que sabe. Então aquela pessoa, ela vai estar participando de coisas que não é a consciência dela, é apenas o demônio no corpo dela. Então aquela pessoa conscientemente, ela não vai saber de nada, mas o demônio sabe tudo nela. Quem sabe verdadeiramente alguma coisa é a consciência. Mas quando a pessoa não tem mais consciência, o que ela mais vai saber? Ela vai ser usada por aquele demônio, mas ela não sabe mais nada. Quem sabe é aquele demônio nela. E quando aquele negócio é um negócio de demônio, por assim dizer, é um negócio de demônios, que demônio vai descobrir seus segredos? Que demônio vai falar dos seus negócios? Entendeu? Então, quando há aquela comunicação entre demônios, aquelas consciências não sabem de nada. Aqueles corpos são usados por demônio. Então, quem é que ia raciocinar, descobrir uma coisa e, já entendi, vou falar por aí a verdade. Quem queria fazer isso? Quem iria fazer isso? Uma consciência. Quando a consciência não está envolvida nisso, de conversas de demônio, de negócios de demônio, quando a consciência não faz parte, quando a consciência não está envolvida, que demônio vai sair descobrindo o negócio deles? Olha, o Espírito Santo, como prova do que está falando, vai dar o exemplo daquela doutora que um dia abriu a boca e estava falando um monte de coisa. Lembra? Que tinha na internet aquela doutora falando um monte de coisa? Descobrindo aí umas coisas da medicina. Então, tem pessoas que estão no meio dos demônios, nos negócios dos demônios, mas abafa a sua consciência. Não quer ouvir a sua consciência. Está entendendo? Mas a consciência está lá. A consciência está lá. A consciência está lá. Chega um dia que ela sofre tanto com aquela consciência, que ali não é mais o demônio nela falando. Ali agora é a consciência dela que abriu a boca falando. Está vendo? Então, quando uma consciência está num negócio de demônios, que percebe que aquilo ali é demais, não dá para aguentar, aí termina abrindo a boca. Olha, o Espírito Santo está lembrando também de um filme que a irmã assistiu, que a mulher, ela trabalhava numa clínica de aborto. E ela defendia demais isso, defendia muito. E lá na porta dessa clínica, ficava aquele monte de gente com aquela placa condenando esse ato. Falando com aquelas plaquinhas, igual o povo fala os ativistas, não é isso? É. Então tinha um grupo de pessoas desse lá, com as plaquinhas lá, condenando isso. E quando as moças entravam, essas pessoas imploravam para essa pessoa vir até a cerca. E essa pessoa vinha, e eles alertavam, porque eles eram conhecedores da palavra. E eles alertavam, e eles falavam a verdade, a pessoa quase chorando, ouvia tudo, voltava para dentro da clínica. E essa doutora estava lá no meio, fazendo tudo isso, e chegou um tempo que a consciência dela começou a pesar, aí aconteceu que uma moça quase morreu, e foi uns problemas acontecendo, aí quando foi um dia ela não aguentou mais. Viu quando houve a consciência? É por isso que o Pai liberta pela consciência. Vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, até que um dia a pessoa não aguenta mais ser de Satanás. Aí vem ser de Deus, porque a consciência não aguentou mais ser de Satanás. Entendeu?
Aí o que acontece? Aí a moça não aguentou mais aquilo que ela estava fazendo, a mulher lá não aguentou mais. Aí o que aconteceu? Ela foi procurar aqueles crentes. Foi procurar aqueles crentes. Aí ela foi perseguida pelo pessoal da clínica, queriam prender ela, foi aquela confusão danada. Aí ela foi lá, ela se converteu. Aí o que aconteceu com ela? Ela voltou lá para aquela seca, para ficar agora falando contra. Viu o que a consciência faz? Quando a consciência encontra a palavra do Eterno, a consciência se encontra. Aí agora aquilo que ela defendia, a consciência vai contra. Tá vendo? Então o que Satanás faz? Satanás não é demônio nas pessoas? Os demônios obedecem a Satanás? Então que controle mental é esse? Então que controle mental é esse? Não é Satanás na mente das pessoas? Não é Satanás que ensina as pessoas? Não é ele no comando das pessoas? Então que controle mental é esse? Viu a mentira dele? Ele está no controle de todo mundo, ele está no domínio de todo mundo, ele está no comando de todo mundo, pelos demônios nos corpos das pessoas, e pelo entendimento dele estar na mente delas. Aí agora ele vem falar de controle mental. O que ele vai controlar mais? Vocês podem entender? O que ele vai mais controlar? Aí por que ele vem com essas ideias? Por quê? Para as pessoas acharem que elas são livres para viver como elas vivem e elas são elas mesmas. Porque Satanás não conseguiu controlar a mente delas. Os planos dele frustrou, os planos dele deu errado. Esse negócio de controle mental frustrou tudo, nada deu certo. Foram testes que Satanás fez que não deu resultado. Olha como é que ele oculta a verdade. Então, quando ele não conseguiu controlar a mente das pessoas, quando ele não conseguiu, quem vai pensar que ele está no comando? Quem vai? Então, quem diz que ele está no comando? A palavra. A palavra esclarece para vocês que ele está no comando. Mas por os experimentos dele dá errado. Quem vai acreditar? Quem vai? Porque na hora que falar um assunto desse, vai dizer o quê? Não, mas os testes lá deu errado. O que eles fizeram lá nos laboratórios lá não funcionou. Os testes lá, tudo deu errado. Né? Por que eles vão dizer isso? Eles vão dizer isso para não acreditar, porque Satanás não conseguiu. Mas Satanás está no comando. Ele não precisava disso. Não foi a morte de Adão e Eva que infiltrou ele dentro das pessoas? Então, desde quando ele precisa de controle mental? Desde quando? Desde quando ele precisa de teste para controle mental? Desde quando? Quando ele já está dentro do corpo das pessoas. Desde quando? O que ele precisa para controlar elas? O quê? Desde quando está no corpo delas? Precisa do quê para controlar elas? Então, o resto tudo que ele inventa, que ele traz é mentira. Esse negócio do povo estar sendo observado, o povo está sendo vigiado por eles. Eles são os vigias, eles são os observadores, eles são os manipuladores, eles são os controladores, eles são o controle mental. E o resto que eles trazem é só para eles ficarem camuflados, eles ficarem escondidos e as pessoas não acreditarem que eles manipulam tudo, eles controlam tudo. Aí eles trazem essa conversa de ET, né? Eles trazem essa conversa de ET, eles trazem todo tipo de situações para as pessoas olhar para lá e não enxergar eles, onde eles verdadeiramente estão. E eles estão no corpo delas. E o entendimento de Satanás na mente delas. Então quem está controlando elas? Satanás. Então elas não precisam de controle mental, elas não precisam de ninguém para vigiar elas, elas não precisam de ETs que vai vir, que um dia vai vir nessa terra, eles não precisam de nada. Eles precisam só aceitar o que a palavra diz. O que Satanás não quer que eles olhem, nem leia a palavra, porque nas Escrituras Sagradas está a verdade sobre ele, como ele está nas pessoas, o que ele faz através das pessoas, como ele vive nas pessoas. Então, a palavra que traz toda a verdade, que desmascara ele, descamufla ele, aí ele teme as pessoas conhecer a verdade. Então ele traz todo tipo de situação para as pessoas olhar para um lado, olhar para o outro, mas não descobrir ele. Olhar a direção certa, aonde realmente ele se encontra escondido. Eles foram falar de controle mental lá, aqueles esconderijos de laboratório, de testes que eles fizeram,
fracassados que não deram em nada. Que tudo é mentira de Satanás para ocultar a verdade, não descobrir onde exatamente ele se encontra. Quando ele trouxe a televisão, quer controle mental maior que esse? Os demônios já estão nas pessoas, os demônios já estão na mente delas, no entendimento delas. O que foi que Satanás trouxe pela televisão? Só encaminhar elas, ensinar a elas as obras delas. Então, quer controle mental maior que esse? Todo mundo fumar, todo mundo beber, todo mundo ir atrás de um cantor, todo mundo ir atrás de um show. Quer controle mental maior que esse? Porque todo mundo tem os mesmos gostos, as mesmas vontades, fazem as mesmas coisas. Quer controle mental maior que esse? Que coincidência é essa? Todo mundo tem que ser maconheiro, todo mundo tem que ser drogado, toda mulher tem que usar roupa curta, toda mulher tem que andar nua. Quer controle mental maior que esse? Quer controle mental maior que esse? As pessoas andarem praticando as mesmas coisas. Ninguém tem uma atitude de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa melhor, porque todos são exatamente iguais, fazem as mesmas coisas, têm os mesmos gostos, têm as mesmas preferências. Se isso for controle mental, o que isso é? Que encaminha as pessoas até o mesmo gosto, a mesma vontade, a mesma preferência, fazerem as mesmas coisas. Por que que todo mundo tem que ir na praia tomar banho? Por quê? Quem disse isso? Aonde isso está escrito? Que todo mundo tem que tomar banho na praia? Todo mundo tem que tomar banho de piscina? Todo mundo tem que usar biquíni? Quem foi que disse? Onde isso está escrito? Se isso não for controle mental, o que é isso? Todo mundo tem que gostar de futebol. Aqui no Brasil, todo mundo tem que gostar de futebol. Todo mundo tem que gostar de samba. Toda mulher tem que gostar de novela. Quer controle mental maior que esse? Quem é que está controlando esse povo a gostar das mesmas coisas, ter os mesmos gostos, as mesmas preferências? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está controlando essas mentes? Quem é que está manipulando essas mentes? Olha o controle mental aí. Satanás é o controle mental. Satanás é quem controla tudo nessas mentes. Que ele leva aonde quer fazer o que ele quiser. Quem foi que disse que todo homem tem que beber? Todo homem tem que fumar? Quem foi que disse? O Espírito Santo está falando o mundo inteiro, os que fazem. Todos, que não são poucos. E atualmente, quem é que não bebe cerveja? E atualmente, quem é que não usa droga? Quem leva essas pessoas a praticar essas coisas? Ter essas mesmas vontades, esses mesmos desejos, esses mesmos gostos. Quem é que faz essas pessoas querer a mesma coisa? Quem faz? Quem é que faz todo mundo gostar de carnaval? Todo mundo ir pular carnaval. Quem é que faz? Todo mundo gostar de Natal. Todo mundo gostar de Ano Novo. Todo mundo fazer aniversário. Quem é que faz? Quem é que faz? Quem é que faz? Um país inteiro, ou vários quantos seja, comemorar Natal, comemorar Ano Novo. Quem é que faz? Quem é que faz? Todos terem gosto pelo carnaval. Quem é que faz? Todos irem ver aquelas escolas de samba. Quem é que faz? Vocês responderam correto, Satanás. Quem é que faz? Quem é que faz as mulheres andarem nuas? Satanás. Quem é que faz? Quem é que faz hoje dizer que é normal casar quantas vezes quiser, ter quantos maridos quiser, filhos de quem quiser? Quem é que faz isso acontecer? Quem é que diz que é assim? Quem foi que disse que agora todo homem tem que ser gay, toda mulher tem que ser lésbica? Quem foi que disse que agora é a família moderna? Quem foi que disse?
E por que todo homem tem que ser? Porque quem disse, disse que tem que ser. Quer controle mental maior que isso? Quer controle mental maior que isso? Quem está controlando essas pessoas a ser o que dizem que elas têm que ser, que elas viram alguém ser, e dentro dela disse que elas também têm que ser, ou que elas têm que apoiar, ou que elas têm que aceitar? Quem foi que disse? Dentro dessas pessoas, ou fora delas, que agora é assim, e tem que aceitar, tem que concordar? Quem foi que disse? Satanás. Satanás que disse. Satanás que disse que agora os jovens têm que ser drogados. As mulheres têm que andar nua. Casamento acabou. Agora o mundo enche de gays e lésbicas. Satanás disse tudo isso. Então quem é o controlador do mundo? De onde vem o controle mental? Satanás. Satanás e os demônios. Quem andava querendo saber, ou quem andava querendo descobrir se o controle mental funcionou ou não, o Espírito diz que funcionou. Porque desde a morte de Adão e Eva funciona. E nunca deixou de funcionar. Nunca deixou de manipular as massas. Nunca deixou de controlar as massas. Nunca deixou de dominar as massas. Então quem é o controle mental? O anjo caído, Lúcifer, Satanás. Quem é que manipula as massas? Quem é que controla as massas? Quem é que domina as massas? Satanás, Lúcifer, o anjo caído. Vocês agora têm a resposta de quem é que controla a mente das pessoas. Quem é que domina a mente das pessoas? Quem é que está no comando da mente das pessoas? Ele, Satanás, Lúcifer, é o controle mental. Se você acreditar, acreditou. Se você não acreditar, você não acreditou. Porque você é um controlado, você é um manipulado. Por isso ele não deixa você acreditar. Você já está sendo dominado, manipulado e controlado exatamente agora. Só pelo fato de não acreditar. Porque Satanás não quer que você acredite, então você não acredita. Porque você é manipulado e controlado por ele e só vai acreditar no que ele quiser. É por isso que você faz da sua vida tudo o que ele quer. Você nem sabe o que você faz. Você nem sabe o que é a sua vida. Você nem sabe viver. É ele que decide por você a sua vida. O que você vai viver, como vai viver, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Sabe quando você vai saber da sua vida? O dia que você morrer. Aí você vai saber quem estava por trás de você. Mas enquanto estiver vivo, Satanás é o controlador. Satanás é o dominador. Satanás é o controle mental. Ele está por trás de todas as mentes, controlando e dominando toda a humanidade, exceto os que estão de acordo com as escrituras sagradas. Nem religião, que também está no controle mental dele. Os que estão de acordo com as escrituras sagradas. A mente é controlada pelo Altíssimo. Não é Satanás no comando. Então o mundo inteiro é controlado. O mundo inteiro é dominado. Dominado a levar as pessoas a fazerem, a viverem, a praticarem o que Satanás e os demônios querem. O que Satanás e os demônios se agradam. Então o Espírito Santo dá essa resposta para os que dizem, que acham, que pensam que o controle mental não funcionou. Foram projetos que não prosperou, projetos frustrados. Isso é engano e mentira de Satanás, porque ele quer estar camuflado, ele quer estar escondido. O projeto sempre funcionou. Satanás é o projeto. Lá no Jardim do Éden, começou o projeto dele, controlar Adão e Eva. Mas o pai estava lá para livrar Adão e Eva do controle dele. Mas tinha Caim, o controlado por ele, que matou o próprio irmão. E a descendência de Caim. E mais quem não quis ouvir o Deus de Adão e Eva? Todos ficaram debaixo da morte. Satanás, o controlador, o dominador. Todos. E todos ficaram debaixo desse controle mental do anjo caído de Satanás. Porque ele é a morte. E todos morreram
E todos estão debaixo do poder, da autoridade e do domínio dele. E todos são controlados, manipulados, dirigidos por ele e pelos demônios. Então, quem são os controladores da mente? O que é o controle mental? Satanás e os anjos caídos, controlando a humanidade através da mente, através dos entendimentos dele. Então, verdadeiramente, Satanás é o controle mental da humanidade. Ele controla todo mundo. Ele domina todo mundo. Ele manipula todo mundo. Todo mundo só faz o que Satanás quer. Todo mundo só faz o que Satanás quer. Quando as pessoas dizem o mundo está satanista, o mundo é satanista, o mundo sempre foi satanista, o mundo sempre foi de Satanás, o mundo sempre foi o império da morte, o mundo sempre foi o reino da morte, o mundo sempre foi o reino de Satanás, o mundo sempre foi o reino da ciência, do bem e do mal, aonde o rei desse mundo é o rei das trevas, o anjo caído, Satanás. Então, o mundo é controlado, manipulado por Satanás e os demônios. E o controle mental é o verdadeiro Satanás, camuflado nas pessoas, dominando, controlando, manipulando, e elas fazendo absolutamente, totalmente o que Satanás quer. E Satanás também é o Deus deles. É o Deus desse reino, da ciência do bem e do mal. O Deus desse reino também é Satanás, o anjo caído. Então eles estão debaixo da autoridade, debaixo do poder, debaixo do controle desse Deus, Lúcifer, o anjo caído. E a mente deles, das pessoas dessa terra, estão dominadas, controladas, manipuladas por ele. E tudo que ele falar, a mais ou além disso que o Espírito Santo explicou, ele é mentiroso e pai da mentira. E tudo que ele faz é se camuflar para que ninguém perceba ele, porque ele trabalha nas sombras, ele trabalha na escuridão, ele é das trevas. As pessoas não percebem o trabalhar dele, mas o Espírito Santo é a luz e fala aonde ele está, fazendo o quê? Mas o Espírito Santo fala para quem crê nas Escrituras Sagradas, não fala para quem não crê. E também não fala com anjos caídos, porque anjos caídos são os rebeldes da rebelião, que se rebelaram com Satanás, lá no reino do Eterno, e todos morreram, e foram expulsos com ele. E ele e os anjos caídos não têm salvação. E Yahushua veio para os anjos arrependidos. Então, quando o Espírito Santo alerta e abre os olhos e fala a verdade, não é para Satanás e anjos caídos. Fala para os anjos arrependidos, para eles entenderem como Satanás e os demônios dominam sobre eles, controla eles, manipula eles, faz eles obedecer às trevas, para eles serem condenados. Eles serem condenados. Os anjos arrependidos serem condenados. Então o Espírito Santo abre os olhos dos anjos arrependidos. Alerta os anjos arrependidos para saírem de debaixo do controle mental de Satanás, aonde eles são controlados. E Satanás também criou a religião. E ele é Deus, o Deus dessa terra, o Deus desse mundo. É o anjo caído, Lúcifer. Ele é o Deus dos católicos, ele é o Deus dos crentes, os que dizem cristão. Então o Espírito Santo alerta,
os anjos arrependidos, para se voltarem para as escrituras sagradas, para conhecerem a verdade. Porque o anjo caído e o seu bando de demônios, anjos caídos, só não vão controlar, só não vão manipular, só não vão dominar a mente de quem tem a palavra do Eterno. O entendimento da palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é luz, o anjo caído é treva. Então, aonde tem a luz, dissipa as trevas. Então, o Espírito Santo alerta os anjos arrependidos do controle mental do anjo caído. Não é que aqueles projetos não funcionou. Aqueles projetos não tem nada a ver. O anjo caído sempre controlou a mente do ser humano, sempre dominou a mente do ser humano, sempre esteve no comando de manipular a mente do ser humano, por causa da morte de Adão e Eva. Então todos foram entregues ao anjo caído. Todos participam do reino do anjo caído. Então esse é o verdadeiro controle mental. O anjo caído e os seus demônios, e vocês, anjos arrependidos, estarem no reino do anjo caído. Então vocês estão no reino do anjo caído, vocês estão no reino das trevas, vocês são dominados, vocês são controlados, vocês são manipulados pelo anjo caído Lúcifer e pelos anjos caídos que se rebelaram com ele. A única condição de vocês escapar desse controle mental do anjo caído, de manipular, dominar e controlar a mente de vocês, é vocês se voltarem para as escrituras sagradas, para a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é luz, e vocês serão iluminados pela palavra, e vocês enxergarão o anjo caído e o seu bando de demônios, e vocês terão entendimento da palavra para vencer a manipulação e o controle mental de Satanás, o anjo caído, e dos seus demônios. Esse é o alerta que o Espírito Santo dá para os anjos arrependidos, que ficam iludidos com conversas de demônio, que não tem esse controle mental. Tem. O Espírito Santo já esclareceu quem é o controle mental. O anjo caído, Lúcifer, ele está no comando da mente de vocês, no domínio, no poder e na autoridade da vida de vocês. Vocês só fazem o que ele quer. Vocês só fazem o que ele quer. Vocês só vão para onde ele quer. Vocês agradam a ele. Vocês fazem a vontade dele. Então a palavra do Eterno é a luz que vai iluminar vocês, as obras de vocês, o que vocês estão fazendo para vocês se libertarem do anjo caído, dos seus demônios, e vocês se voltarem para o Eterno.